Amém. Graças e paz a todos. Nós estamos iniciando nosso estudo, seminário, treinamento, propósito profético. Hoje é o 7º dia que nós nos reunimos para falar a respeito do propósito da vocação ministerial. Vamos orar para nós iniciarmos e nós vamos continuar na nossa apostila, onde nós paramos. Vou só confirmar aqui, se não me engano, é página 16. Vamos orar e buscar o Senhor, a direção para tudo aquilo que nós estaremos ouvindo neste lugar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós estamos neste lugar, Senhor, reunidos para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja revelado ao nosso coração, ó Pai, a Tua vontade, o Teu propósito para cada um, ó Deus, que tem participado. Que haja esclarecimento, haja entendimento, haja compreensão. Aquilo, ó Pai, a qual nós entendemos, compreendemos, nós desfrutamos, ó Pai. Que Teu Espírito venha lançar luz em cada mente. Que a Tua palavra venha lançar luz em cada mente, em cada consciência, para que cada um seja despertado para aquilo a qual o Senhor os tem chamado. Que seja revelada a Tua vontade ao coração de cada um e a cada tempo, Deus, a cada instante, cada período, cada momento que nós passarmos contigo, possamos ter a convicção daquilo que nós somos e para aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer. Nós colocamos este momento diante do Senhor, pedimos a direção do Teu Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas, aqueles que estarão, ó Deus, ouvindo, vendo, ó Deus, esse estudo, ó Pai, que haja entendimento, haja compreensão, venha clareza na mente de cada um, Senhor. Nós submetemos agora a Tua vontade, submetemos, Senhor, ao Teu pastoreio. Venha nos guiar a toda a verdade e que a verdade gere libertação em nós. Que a verdade venha, Senhor, sobre nós. Que a Tua palavra seja escrita no nosso coração, ó Pai. Seja escrita em nós, para que assim possamos viver, ó Deus, o Teu chamado, ó Deus, a vocação a qual o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pelo poderoso nome de Jesus, pedimos a direção do Teu Espírito, ó Pai, para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, para que cada um tenha o seu entendimento iluminado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus. Deixa eu só abrir aqui a apostila. Nós vamos hoje para a página 16 da apostila. Fundamento bíblico dos 5 ministérios. Nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Antes eu quero ler Efésios capítulo 1, apenas para que nós possamos entender e buscar. Efésios capítulo 1, versículo 17,
16 em diante, Paulo fala assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação para trazer entendimento espiritual. E no versículo 18 ele fala: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. É o que também o Espírito Santo vem fazer. Ele vem iluminar os olhos do nosso entendimento. Não são os olhos físicos, mas são os olhos espirituais, para que possamos entender as verdades da palavra de Deus. Quando o nosso entendimento espiritual, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, quando o nosso entendimento espiritual recebe a revelação de Cristo dentro de nós, então nós entendemos. O apóstolo Paulo, ele fala no versículo 18 e 19, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então nós entendemos qual é a nossa vocação e quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Então também nós entendemos qual é a nossa herança, e no versículo 19, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 3 coisas, pelo menos, o apóstolo Paulo, ele destaca que há dentro de nós, quando nós recebemos a iluminação do nosso entendimento. Primeiro, nós compreendemos qual é a nossa vocação. Segundo, nós compreendemos qual é a nossa herança. E terceiro, nós compreendemos que há um poder que age dentro de nós. Isso é fundamental para que nós venhamos exercer o nosso propósito. E agora em Efésios, capítulo 4, que nós vamos ler mais uma vez, a partir do versículo 7. Efésios 4, versículo 7 e 17 a 16, diz assim, ó: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Então eu vou seguir aqui o que está na apostila, para que também nós não venhamos nos perder e tentar ser mais objetivo naquilo que nós vamos falar. Primeira coisa que nós compreendemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele não tem o Novo Testamento enquanto ele escreve, mas ele tem o Antigo Testamento. Então tudo que ele está falando, ele está baseando naquilo que ele tem de Gênesis a Malaquias. E este texto especificamente é o texto de Salmos, número 68, versículo 18, que diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Então existe uma diferença aqui que nós podemos entender. Eu já falei um pouco sobre isso, do dom de Cristo, dos dons do Espírito Santo.
são coisas diferentes, os dons de Cristo e dons do Espírito. Os dons de Cristo são 5 ministérios, Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Observe que esses ministérios, eles são funções a qual você exerce. Não são títulos. E eles não estão engessados. Eles não estão engessados, porque eles estão diretamente relacionados ao propósito a qual Deus te levantou para exercer. Exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que é chamado de apóstolo, também era um evangelista, porque também ele exercia a função de evangelista. Então, esses ministérios não estão engessados. Isso é algo que você observa na palavra. Os dons do Espírito são os dons espirituais, a qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, qual nós já lemos alguns, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, dons de curar, operação de maravilhas, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Cada ministério, o que nós entendemos a partir desse primeiro versículo que nós lemos? Cada ministério tem uma graça, ou seja, uma operação que visa edificar o corpo de Cristo. Cada ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, cada um tem uma graça que foi liberada para ele. Esta graça é algo específico para aquele ministério, porque ele tem como objetivo e propósito trazer edificação para o corpo de Cristo. Então nós entendemos, se cada ministério tem uma graça, baseado no que nós lemos aqui, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, há uma medida do dom, né? E a graça se manifesta sobre cada ministério de forma singular, de forma particular. Então, existe uma graça, uma operação que se manifesta no ministério apostólico. Existe uma graça, que a gente pode chamar de uma operação do Espírito, que se manifesta no ministério profético. Existe uma graça, uma operação, que se manifesta no ministério de evangelista. E assim também uma graça, que se manifesta no ministério de pastor e de mestre. Então, levando isso em consideração, quando falta um destes, logo há uma deficiência. Imagina uma igreja onde falta uma dessas graças, né? Uma dessas operações. É igual você começar uma construção, como exemplo que nós estamos dando, já falei sobre isso em outros momentos. Quando você começa a construção, e se falta um profissional específico, a construção fica deficiente, ela não termina, então você fica deficiente. E por mais que outro profissional, outra pessoa, né, tente fazer aquilo, ela não consegue fazer com tanta habilidade técnica como aquele profissional. Então, na construção, existem pedreiros, existem marceneiros, existem eletricistas, existem engenheiros, arquitetos, né? Então, cada um desses operam na sua função e eles fazem um serviço específico. Se falta um deles, então a construção fica deficiente. Assim é a imagem da igreja. Quando falta um ministério na igreja, então a igreja fica deficiente. Mas observe que nós falamos de ministério enquanto exercício de uma função. Porque, exemplo, você poderia abrir uma igreja e consagrar pessoas a apóstolos, consagrar pessoas a profetas, a evangelista, pastor e mestre, mas eles estarem apenas com título. Eles apenas estarem com título e dizendo ser apóstolo, dizendo ser profeta, dizendo ser evangelista, pastor e mestre, mas não exercendo aquele ministério. Então, quando não há o exercício do ministério, então a igreja fica deficiente, entende? Então, é necessário o exercício do ministério. Eu quero entender um pouco aqui, né, junto com vocês. Essa palavra é uma palavra onde também nós estamos aprendendo e crescendo no conhecimento dela. Hoje nós entendemos e estamos percebendo na igreja atual que há, mais ou menos, né, vamos pensar assim, há uma ênfase muito forte no ministério pastoral. E ainda assim, é um ministério pastoral não por
função pastoral, mas por títulos. Você vê muitas pessoas que são consagradas a pastores, mas eles apenas têm o título de pastor, eles não exercem o ministério pastoral. Quanto muito na igreja hoje há evangelistas também, e raramente se vê mestres. Às vezes você vê pessoas que exercem a função de mestre, mas não há uma consagração ao ministério de mestre. Então você vê, como eu já falei em outros momentos, né, a deficiência na igreja, principalmente relacionada ao ministério profético e o ministério apostólico. E esses são ministérios, conforme a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, né, que são fundamentos da igreja. E esses ministérios, eles foram, de certa forma, atacados ao longo da história. Quando eu falo assim, atacados, foram criticados e excluídos como ministérios que não tinham utilidade. Então a igreja entendeu que era apenas necessário ter um pastor para poder cuidar do rebanho. Então a igreja que tem apenas um pastor, e se ele exerce com excelência o ministério dele, ele vai cuidar das pessoas. Mas se não tem profeta, se não tem apóstolo, se não tem mestre, não tem evangelista, a igreja logicamente vai ficar deficiente, porque não há operação dos ministérios. Então a gente tem entendido dessa forma. Nós vamos fazer algumas perguntas, conforme está aqui na nossa apostila, e a partir dessas perguntas a gente vai tentando entender qual é a realidade desses ministérios. A primeira pergunta: por que há tantos ataques diretos aos ministérios profético e apostólico? Então, ataques diretos. Hoje em dia, talvez isso tenha diminuído, mas talvez uma década atrás, no ano de 2000 em diante, esses ministérios foram muito atacados. Então, o objetivo de Satanás sempre será comprometer a estrutura do edifício. Satanás ataca o ministério profético e apostólico porque ele sabe que esses ministérios, eles são fundamentais para a edificação da igreja. Nós falamos e entendemos que a igreja, ela está fundamentada sobre esses dois ministérios, profetas e apóstolos. Você vê no Antigo Testamento os profetas atuando o tempo todo, e no Novo Testamento os apóstolos atuando, porque Deus resolveu fazer assim. Então, Satanás, ele ataca as estruturas. Isso acontece na nossa vida também, particular. Se você pensar, toda vez que você sofre um ataque de Satanás, ele vai na estrutura central da tua vida. Então, ele vai no pilar central da tua vida. Se o pilar central da tua vida for algo relacionado à área emocional, é ali que ele vai. Se for algo relacionado à área física, é ali que ele vai. Se for algo relacionado à área financeira, é ali que ele vai. Então, Satanás, e aí tem delimitações, porque tem área, essas são áreas grandes que eu falei, né? Física, emocional, financeira, mas existe algo específico. Satanás vai sempre nos locais específicos para atacar sempre o pilar central, para derrubar a estrutura. Essa é uma artimanha, né, do inimigo. E nas guerras sempre funciona assim também, né? Você derrota aqueles que estão à frente, aqueles que são centrais na batalha. Então, numa guerra, procura-se derrotar o rei. Quando se derrota o rei, ou prende o rei, então a guerra praticamente está vencida. Então é isso que Satanás faz, ele tenta atacar as estruturas. Segunda pergunta: por quanto tempo Jesus deu os 5 ministérios? Isso é uma pergunta interessante. Quando Jesus, Efésios 4:7, né, que diz assim, 4:11, melhor dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu. Aí a pergunta é: por quanto tempo ele deu? Né? Apenas para a igreja do primeiro século? É só para a igreja do primeiro século? Nós entendemos que não, porque a Bíblia não fala que ele retirou os ministérios. Então, os homens, com as suas tradições religiosas, retiraram os ministérios, mas Jesus não retirou. Os homens, com as suas tradições religiosas, retiraram os dons,
mas o Espírito, Jesus não retirou. Os homens retiraram muitas coisas, mas Jesus não retirou nada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que ele operava ontem, ele opera hoje, operará amanhã. Então, em momento nenhum, você vê na Bíblia escrito que os ministérios profético e apostólico terminou, acabou, findou. Você não vê isso na Bíblia. Pelo contrário, você vê a atuação desses ministérios o tempo todo. A Bíblia fala mais de profetas e apóstolos do que de pastores. Basta você ler o texto bíblico. Eu não estou falando uma coisa que não está na Bíblia. Se você faz uma pesquisa, né, naqueles aplicativos da Bíblia e pesquisa a palavra pastor, você vai encontrar uma quantidade. Procura a palavra apóstolo, procura a palavra profeta. Você vai encontrar muito mais esses termos do que os termos pastor, evangelista ou mestre. Mestre você vai encontrar bastante também, porque a Bíblia chama muito, tem muitas referências a Jesus chamando ele de mestre, né? Então nós entendemos que Jesus ele deu os 5 ministérios com um objetivo, até que nós venhamos chegar à medida da estatura de Cristo. Está no verso 13 que nós lemos, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida completa da estatura de Cristo. Então, se os ministérios é para que nós vamos chegar à medida completa da estatura de Cristo, a pergunta que nós fazemos é: nós já chegamos à medida completa da estatura de Cristo? Obviamente que não. Então, se nós não chegamos à medida completa da estatura de Cristo, então os ministérios estão aí para nos fazer chegar. Então, eles são atuais, eles estão presentes hoje também, né? Nós compreendemos, existe sempre assim relacionado ao ministério profético, sempre dizem assim, né? Os religiosos sempre falam do ministério profético e fala que os profetas não existem mais, que surgiria nos últimos tempos são falsos profetas, porque Jesus Cristo ele falou que viriam falsos profetas, né? Em Mateus 24, né, fala assim, Jesus, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verdade, mas pensa só, se existem falsos profetas, então existem verdadeiros profetas. Se existem falsos, então existem verdadeiros. Jesus não disse que não existiria verdadeiros profetas. Ele estava dando um alerta em Mateus 24 a respeito do engano que viria e daquilo que viria sobre o mundo para poder enganar as pessoas. Então Jesus, em momento nenhum, ele retira o ministério profético. Ele fala da existência de falsos profetas, mas é lógico, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro, porque o falso sempre é uma imitação do verdadeiro. Não é primeiro o falso, é primeiro o verdadeiro. Entende? Então, nós pegamos aí pega uma nota de R$50. Não surgiu a nota falsa primeiro surgiu a nota verdadeira. A partir da verdadeira, eles criaram uma falsa, entende? Então, falso vem sempre para tentar imitar o que é verdadeiro. Isso nós vemos no decorrer da história, né, da própria Bíblia, você vê os falsos profetas tentando imitar o que é verdadeiro. Mas se existem falsos, é porque existem os verdadeiros. Aí há uma outra pergunta que eu faço aqui, né? Por que Satanás deseja que não haja profetas e apóstolos? Por que Satanás deseja que não haja profetas e apóstolos? Tem um texto de Êxodo, capítulo 10, capítulo 7, melhor dizendo, onde Moisés e Arão, eles se encontram diante de Faraó, né? E eles lançam o cajado no chão. Dentre alguns milagres que eles fizeram, um deles foi esse, né? Eles lançaram o cajado no chão, Arão lançou o seu cajado se transformou em serpente. Faraó chamou os magos também trouxeram seus cajados que lançaram no chão e também se transformaram em serpentes, com um detalhe, a serpente que havia se transformado a partir da vara que Arão tinha lançado, tragou as outras serpentes, né? Então, no Egito, Faraó, de certa forma, ele queria igualar o poder de Deus ao poder dos magos. Queria fazer uma tentativa de igualar. Então, alguns dos sinais que Moisés operou no Egito,
os magos também fizeram, mas não foram só apenas alguns. Se você ler lá, né, toda a história dos sinais que Moisés faz, eles operaram apenas alguns, porque há sempre uma tentativa do inimigo de igualar o poder do inimigo ao poder de Deus. O objetivo de Satanás, assim como foi no Egito, também hoje é iludir, ou vamos pensar na outra palavra, né, que está aqui mais específica, apesar também que ele vai tentar iludir e enganar, isso faz parte do processo, mas ele tenta diluir o poder de Deus. Então, quando Moisés lança a serpente pela vara, né, melhor dizendo, transforma em serpente, ali era o poder de Deus em ação. Aí quando os magos fazem, da mesma forma, ele estava tentando diluir o poder de Deus. Está vendo? Nós também conseguimos fazer isso. Mas eles conseguiram fazer até um determinado limite, que foi um processo bem inicial, né? Então, a razão de existir falsos profetas hoje é porque os verdadeiros profetas, nas palavras do profeta Cris Vallotton, a razão de existir falsos profetas hoje é porque os verdadeiros profetas são poderosos e o inimigo quer diluir o poder de Deus. Então nós vemos isso muito presente no meio da igreja, quando há uma tentativa de lutar contra o ministério profético, porque é uma tentativa de diluir o poder de Deus. Existem muitos enganos relacionados ao ministério profético. Existem muitos enganos. Existe muita falta de entendimento. Então, um exemplo, né? Toda pessoa que é chamada para ser profeta inicialmente, nem ela entende o que está acontecendo. Ela começa a ter visão, começa a ter sonhos, e nem ela entende. Por quê? Porque ela precisa passar por um treinamento. E como na igreja não existe isso, nas igrejas tradicionais não existe isso, né? Então, a pessoa, às vezes, muitas dessas pessoas são levadas à confusão. E elas mesmas, às vezes, desacreditam naquilo que Deus deu para ela. Porque existem processos. Um processo é quando você recebe a revelação, quando você recebe a direção de Deus através de uma visão, de uma impressão, né, da voz do Espírito Santo falando dentro de você. Mas existe um outro processo, que é o processo do discernimento. A pessoa precisa treinar o seu discernimento espiritual para entender aquilo que Deus está falando, e também existe um outro processo, que ela precisa interpretar aquilo que Deus está falando. Então, como a maioria das pessoas elas não são treinadas para fazer isso, então muitos profetas param no meio do caminho, ou nem inicia, dá os primeiros passos, eles são sufocados, porque às vezes eles cometem erros, eles estão também sujeitos a cometer erro. A Bíblia diz que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, e os próprios profetas podem cometer erro por causa do discernimento, que ele ainda está em treinamento na vida dele, por causa da interpretação, que ainda está em treinamento na vida dele. Então, quando ele se comete um erro, aí a religião vem e aponta o dedo e fala, falso profeta. Mas o fato dele errar não significa que ele é um falso profeta, é porque ele não foi treinado e capacitado para entender a visão, para entender a revelação, entende? E então é um processo de crescimento que ele precisa passar para entender, para que assim ele possa também discernir e interpretar aquilo que Deus está passando para ele. Então há muita confusão relacionada ao ministério profético. Uma outra pergunta: qual o resultado dos 5 ministérios fluindo em nossas vidas? Qual é o resultado desses 5 ministérios? Isso nós vemos no versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, não é só o mestre ou o pastor que nos afasta do engano, mas todos os ministérios, porque é isso que Paulo está dizendo, para que não venhamos ser levados como meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina, engano dos homens, astúcias. Então, os 5 ministérios, eles atuam também para te dar direção na verdade da palavra de Deus. 5 ministérios, ele constrói, nas palavras do profeta Cris Vallotton, eles constroem uma rede de proteção, uma rede em volta de nós, para nos proteger e também para nos dar maturidade, nos aperfeiçoar na obra e no reino de Deus.
Então, cada ministério tem uma graça, e essa graça, esse poder operacional de Deus, é aquilo a qual Deus faz, o favor de Deus que atua nos ministérios. Então, isso vai gerando ao redor de nós algo que vai nos fazer edificar, vai nos fazer fortalecer na presença dEle. Então, nós entendemos que não é apenas o mestre, não é apenas o pastor, mas são todos os ministérios, porque cada um atua em áreas específicas para trazer o crescimento da igreja. Observe que os 5 ministérios são comparados por Paulo como operações dos membros do corpo. Já falei bastante sobre isso, né? No versículo 16, Paulo fala assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todos as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Um corpo mutilado, ou seja, sem um dos membros, perderá em grande parte sua eficiência. O corpo humano tem seus membros de acordo com a função e operação. Então o braço não pode dizer à perna, eu não preciso de você. O olho também não pode dizer ao ouvido, eu não preciso de você. Porque cada membro tem a sua função específica no corpo. Eu falei sobre isso, falei dos posicionamentos dos membros. Cada membro precisa estar posicionado no seu devido lugar, e a gente não pode menosprezar nenhum membro. Então, você não cortaria o seu dedo, vou cortar esse meu dedo mindinho aqui, que eu não preciso dele. Você não faria isso, porque você sabe que você precisa dele. Ele é uma parte importante, e isso é fundamental nós entendermos. Cada membro é parte importante no corpo, e Deus não coloca nenhum membro para ser inútil no corpo. Pelo contrário, se Ele colocou o membro no corpo, é porque aquele membro tem uma utilidade, tem um objetivo, tem uma finalidade, tem uma função a cumprir. Qual a diferença dos dons de Cristo para os dons do Espírito? Qual a diferença? Isso nós já falamos também, né? Os dons do Espírito não são recompensas. Muitas pessoas acham que os dons são recompensa. Eu vou fazer muito isso para me poder receber. Não é fazendo muito isso ou aquilo que você recebe, porque não é uma recompensa que você trabalha muito e Deus vai lá e troca. Toma, agora você merece. Os dons não são dados por merecimento, entende? Os dons é uma dádiva. É uma dádiva. A gente poderia também interpretar como um presente. Quando você dá um presente para alguém, você dá porque aquela pessoa merece ou porque você quer algo em troca? Logicamente que não. Se você faz em amor, você dá um presente porque você quer abençoar aquela pessoa. Então, quando Deus libera os dons sobre a nossa vida, é porque Ele quer nos abençoar e Ele quer que nós venhamos ter essas habilidades sobrenaturais para poder agir no reino dEle. Os dons não é um sinal de maturidade cristã. Isso aqui é algo importante, porque às vezes também não significa que você não vá buscar maturidade cristã, entende? Você não os recebe por maturidade, mas por fome e sede deles. Buscar os dons não é opção, mas uma ordem. Isso nós vemos em 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons. E 1 Coríntios 14, 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, primeiro, os dons não são recompensas, não são dados por méritos, pelo contrário, é uma dádiva, são presentes. Também não é um sinal de maturidade, não significa que você não deva crescer em maturidade, não significa isso. Logicamente, nós precisamos crescer em maturidade, entendeu? Mas não é um sinal de maturidade. Você não recebe porque você é maduro o suficiente. Eu amadureci minha identidade aqui na fé em Deus, então agora Ele vai me dar o dom. Não. Deus, nós estamos entendendo que esses dons são liberados para aqueles que buscam. Por isso que Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons. E buscar com zelo é buscar com dedicação. É buscar permanentemente, até encontrar. Acontece que a maioria das pessoas buscam e desistem. Quantas coisas a gente vai buscar e desiste?
Entende? Quando você perde algo, às vezes na sua casa, aí você busca aquilo por alguns minutos, talvez algumas horas, talvez alguns dias, você desiste. Desisti. E você não busca mais. Só que está lá, só que você desistiu. Porque a gente cansa muito fácil. Imagina buscar ao Senhor. Então a maioria das pessoas só não recebem mais de Deus porque elas se cansam e param de buscar. Elas se cansam ou elas buscam só um tempo, depois não dá para mim mais não, chega só até um determinado limite, né? E a gente tem entendido que quanto mais você buscar do Senhor, mais Ele vai liberar sobre a sua vida. Então os dons, eles são liberados para aqueles que buscam, para aqueles que têm sede. Os dons do Espírito não é algo que eu sou, mas o que eu faço pelo Espírito Santo. O dom de Cristo é algo que você é, ou seja, ele te dá identidade. O dom do Espírito te dá habilidade. O dom de Cristo te dá identidade. E a unção te dá propósito. 3 coisas aqui. Os dons espirituais é algo que você faz, porque é o Espírito Santo operando através de você numa habilidade espiritual. Então, os dons espirituais estão relacionados à sua prática. Os dons de Cristo é aquilo que você é, porque os dons de Cristo te dão identidade. Então, quando você tem um ministério apostólico, profético, de evangelista, de pastor, mestre, então esses ministérios te dão identidade, entende? Então, se você tem o dom da profecia não te dá identidade. Entende? Você tem o dom do ensino. O dom do ensino não te dá identidade. Você tem o dom da palavra de conhecimento. Esse dom não te dá identidade. Esses dons é uma habilidade sobrenatural. Está relacionada à sua ação, àquilo que você faz. Qual é o dom que te dá identidade? São os dons de Cristo. Quando você tem o dom apostólico, então esse te dá identidade. O dom profético, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Esses dons te dão identidade em Cristo, porque está relacionado àquilo que você é em Cristo. E aí uma terceira coisa, que nós vamos falar talvez em outro momento. A unção te dá propósito. A unção, ela estabelece o teu propósito, porque Deus libera a unção baseado no propósito que você tem para exercer. Como nós entendemos aqui, várias pessoas podem ter o ministério pastoral ou o ministério profético, mas a unção é diferente sobre cada um deles, porque o propósito é diferente. Então a unção é para poder te dar propósito, para você exercer o seu propósito. A unção está relacionado a algo para fazer. Exemplo, né? Isaías 61, quando o profeta profetiza a respeito do Espírito Santo, e isso se cumpre na vida de Jesus Cristo. Em Lucas, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, unção, para pregar boas novas aos mansos. Então ela dá um propósito. Qual o propósito? Pregação das boas novas. Enviou-me a restaurar os contextos de coração, outro propósito. A proclamar liberdade aos cativos, outro propósito. A abertura de prisão aos presos, outro propósito, outro objetivo, outra finalidade. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe que quando a unção vem, ela vem para te dar propósito. Entende? Então a unção veio sobre Jesus Cristo para dar o propósito para que ele pudesse anunciar o Evangelho. E ele lê esse texto, né, na sinagoga de Isaías 61 e fala: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos, porque a unção veio sobre ele para dar propósito. Assim também a unção vem sobre nós para nos dar propósito, para que venhamos cumprir o objetivo a qual Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nós entendemos também algo que é importante a respeito do dom de Cristo. Os dons, ele é irrevogável. O dom é irrevogável. Nós temos isso em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outra palavra, irrevogáveis. Mesmo a pessoa saindo da comunhão com Deus, ela não perde o dom.
Acontece que não poderá utilizá-lo, porque quem unge o dom é o Espírito Santo. Então o dom vai estar na vida da pessoa, porque Deus não retira o dom, mas o dom, para ser utilizado, precisa da unção. E quem unge o dom é o Espírito Santo. Então, uma vez que a pessoa se afasta da presença do Senhor, o Espírito Santo se afasta, é retirado. Então aquela pessoa não vai conseguir ser usada naquele dom como ela era usada antes, entende? Os dons de Cristo, os 5 ministérios, são dons que criam chamados. Isso aqui na palavra do profeta Cris Valoton. Exemplo, o dom de profecia não é quem eu sou, mas o que eu faço. Mas o ofício de profeta não é o que eu faço, mas o que eu sou. Porque ser profeta é a sua identidade. Eu não me esforço para ser um profeta. Não posso ir a uma escola de profeta e me tornar um profeta. Ser profeta é um chamado em minha vida. Não é minha escolha, é escolha de Deus. Entende? Então, ainda mais hoje, né? Hoje tem muitas escolas de profetas. Mas o fato de você ir a uma escola de profeta não significa que você será um profeta, porque ser profeta é um chamado, é um propósito. Você pode ir à escola de profeta, e você deve ir. Por quê? Porque lá você vai descobrir o seu chamado, lá você vai descobrir o seu propósito. Então, talvez você está perdido, e você não saiba qual é o teu propósito e a sua vocação. Então você vai numa escola de profeta, lá Deus vai usar um profeta, um apóstolo, um pastor, seja quem for o líder que estiver lá na direção. E aquele líder vai ser usado por Deus para te dar uma direção. Então talvez lá na escola de profeta você vai descobrir que você é um mestre, que você é um pastor, ou que você é um apóstolo, ou que você é um evangelista, ou que você é um profeta. Mas não necessariamente porque você está na escola de profeta você será um profeta. Mas você estará lá para descobrir o chamado de Deus na tua vida. Entende? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Quer dizer, é Deus que estabelece o chamado. Não sou eu que escolho. É Deus que estabelece, porque é soberania de Deus. É soberania de Deus. Gálatas capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Eu não busco ser um pastor, profeta ou apóstolo. Deus é quem me chama. Por isso a importância de saber o seu propósito profético. É propósito profético, porque é algo estabelecido por Deus, e não depende de você, mas depende de quem chama. Por isso, por que é profético? Porque foi Deus que estabeleceu, e não depende de mim, mas depende daquele que chama, que é Deus. O que nós fazemos? Descobrimos e caminhamos na estrada que Deus preparou para nós. Esse é o nosso objetivo, descobrir o nosso chamado e caminhar no chamado a qual Ele nos estabeleceu para fazer. Então, todos os ministérios estão relacionados à identidade, àquilo que eu sou. Isso significa o quê? Se o ministério é identidade, faz parte da tua vida. Você não vai exercer apenas quando você estiver dentro dessas 4 paredes. Ah, mas aqui eu sou pastor. Então aqui eu sou pastor, lá fora não existe isso. Se Deus chamou para ser pastor, você vai ser pastor 24 horas por dia. Se Deus chamou para ser profeta, é 24 horas por dia. Seja qual o chamado que Deus te deu, Ele é a sua identidade. É a sua identidade. E onde você estiver, você vai ser usado por Deus naquele chamado que Deus te deu. Onde você estiver, não importa, seja na escola, na faculdade, na rua, na sua casa, em todos os ambientes que você estiver, aquele chamado, ele tem que vir para fora, ele tem que manifestar a sua identidade, porque isso faz parte do seu ser. O chamado a qual Deus nos deu faz parte do nosso ser, está dentro de nós. Outra pergunta: como eu sei que tenho o chamado? Como eu sei que eu tenho um chamado? A gente está falando de chamado, de propósito profético, né? De ministérios,
de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né, dos dons espirituais, e apesar de a gente não estar detalhando ainda sobre isso, mas como eu sei que eu tenho um chamado? A gente entende pelo menos, claro que é apenas uma explicação básica e simples para você entender. Primeiro, você terá um comissionamento privado. O que é um comissionamento privado? Deus falará com você diretamente. Deus vai usar, seja quais forem os meios de comunicação que Ele precisa usar, mas Ele vai falar com você. Então Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar uma visão, ou Ele vai trazer dentro de você uma convicção muito forte de algo. Ele vai usar um texto da Bíblia, da palavra, seja como for, o Espírito Santo vai falar dentro de você. Ele vai te falar, entendeu? Privadamente, quer dizer, ninguém vai ouvir. Você, dentro de você, vai receber essa palavra, essa direção daquilo que Deus te chamou para ser. Então, se Deus te chamou para ser um pastor, então, antes de qualquer um externo falar com você, ô fulano, eu vejo que você é pastor, Deus já ter falado com você já, entende? Por quê? Porque primeiro Deus fala com você, e aí também você busca provas de Deus. Normalmente a gente busca provas de Deus, né, para entender realmente se é aquilo. Então aí Deus usa outras circunstâncias, Deus usa a Bíblia, Deus usa pessoas, profecias, entendeu? Deus usa outras circunstâncias para confirmar, mas até então Ele está apenas falando com você. Então isso a gente chama de comissionamento privado, porque você e Deus, você recebe a revelação, você recebe a direção. Esse é o primeiro passo, né? Segundo, você terá um reconhecimento público. Um reconhecimento público. Então, primeiro, privado. Deus fala com você e estabelece. E é o reconhecimento público. Os homens reconhecem você naquele chamado, naquele ministério, a partir das obras que você faz. Então, existe um processo. Então, eu diria assim, vamos tentar assim, só apenas simplificar esse processo. A gente tem falado aqui sobre dons e tem falado sobre ministérios. Então, você entende o seu dom. Qual dom você tem? Quais dons eu tenho? Você vai ver, vai perguntar, questionar. Quais dons você tem? Em outros momentos eu falei que você precisa testar os dons que você tem. Tem algumas formas de você testar esses dons. Mas essa é a primeira pergunta. Quais dons você tem? Aí você vai fazer o levantamento. Leia Romanos 12, 6, 7 e 8. E leia 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10. E tem outros dons também, que não estão nessa lista, mas a Bíblia fala de quase 30 dons. Quais dons você tem? Então você vai fazer o levantamento. Uma vez que você descobrir os seus dons, vai ficar mais fácil você descobrir o seu ministério. E aí agora o que você vai fazer? Opa, eu já sei o dom, já sei o ministério. Você vai ter que exercer ele. Não dá para você não ficar parado com ele na mão. Você é um trabalhador com a ferramenta sem trabalhar. Não é assim, entendeu? Você entra na empresa, aí você tem que bater prego. Então o camarada lá, que é o seu chefe, te dá o martelo para você bater prego. Você não vai ficar olhando para os outros trabalhar, você tem que trabalhar. E aí, trabalhando, você vai se treinar, se qualificar, e também você vai treinar a habilidade que você está fazendo. Quando você começar a treinar a habilidade que você está fazendo, essa habilidade que você está fazendo vai gerar um fruto, entende? Vai gerar um fruto. Então, quando você começa a usar os seus dons na igreja, isso começa a gerar fruto na igreja, entende? Então, se você tem dons proféticos, então Deus vai te usar para você dar direcionamentos, vai te dar revelação, profecia, você vai falar com pessoas, daqui a pouco isso vai gerar fruto. Se você tem um ministério pastoral, Deus vai te usar para você cuidar de pessoas, aconselhar pessoas, dar direção para pessoas, ensinar, livrar pessoas dos caminhos
enganosos, né? E mostrar a verdade, orar, interceder pelas pessoas. Daqui a pouco isso vai começar a gerar um fruto. Quando isso começar a gerar um fruto, esses frutos vão começar a aparecer. Quando eles começarem a aparecer para a igreja, então você vai ter um reconhecimento público. Então, o líder da igreja, o pastor da igreja, o seu líder, seja quem for, os membros da sua igreja, eles olharão para você e falarão: fulano está dando fruto, e ele está dando fruto nesta área. Então aí tem um reconhecimento público, percebe? Então primeiro, há um comissionamento privado, que é você e Deus lá no seu quarto. Depois há um reconhecimento público, entende? É aquela mesma, parece a mesma coisa que Jesus fala relacionada à oração, né? Quando ele fala, quando você for orar, o que você faz? Entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto, e ele te recompensará publicamente, entende? Então, é no secreto que Deus fala com você, e é no público que ele vai te recompensar, que ele vai te reconhecer. Então, ele vai usar pessoas para reconhecer você. José teve um comissionamento privado. Exemplo, né? José teve um comissionamento privado, mas não teve de imediato um reconhecimento público. De imediato não, mas ele passou por um processo, porque sempre é um processo. Absalão teve um reconhecimento público, mas não tinha o favor de Deus, porque ele buscava. Existe aqueles que buscam reconhecimento público através das práticas que fazem. Então, esses que buscam reconhecimento público, como foi o caso de Absalão, ele buscou reconhecimento, ele buscou ser rei. Então, ele teve reconhecimento público, mas ele não tinha aprovação de Deus. Para ter um dos 5 ministérios, melhor dizendo, é preciso o favor de Deus e o reconhecimento dos homens. E se Deus te dá o favor, o reconhecimento dos homens será o resultado. Agora, se você busca o reconhecimento dos homens, o favor de Deus não é resultado. Se você inverte, né, essa conta, eu vou buscar primeiro o reconhecimento dos homens, para então depois Deus me dar o favor. Não vai funcionar. Primeiro você busca o favor de Deus. É Ele que dá o favor. Quando Ele libera o favor, automaticamente, com o processo, com o passar do tempo, quando você começa a gerar fruto do seu ministério, usando os dons que Deus te deu, você vai ter um reconhecimento público. As pessoas te reconhecerão, entende? Então nós entendemos que o chamado, ele mais ou menos é uma tentativa assim, de nós entendermos um pouco, né, de como que funciona o chamado na vida de uma pessoa. Eu quero falar aqui também, voltar, né, falando sobre o ministério apostólico, os 5 ministérios, e ver, eu tinha já comentado sobre isso, mas só para vocês entenderem, veja bem, ó, qual a frequência dos 5 ministérios na Bíblia, né? Quando você pesquisa, né, hoje todos nós temos muito fácil um aplicativo da Bíblia no celular. Aí você coloca lá a palavra pastor. Você vai achar algumas referências, mas existem as referências do profeta Ezequiel. Ali não é o pastor quanto ministério, ali é o pastor enquanto rei, que era pastor da nação de Israel, tinha que cuidar do povo. Agora, quando você pesquisa sobre o pastor ministério pastoral na Bíblia, a Bíblia só tem uma referência sobre a palavra pastor. Apenas uma referência sobre o ministério pastoral no Novo Testamento. Agora você pesquisa sobre o ministério de mestre. A Bíblia traz 66 referências sobre o ministério de mestre. E dessas 66, 55 está relacionado a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi um mestre, foi um rabi, então ele ensinava, fazia discípulos, né? Por isso que ele fez os discípulos, ensinou a fazer discípulos, e uma das ordenanças dele é que nós vamos fazer discípulos. Então 68 vezes aparece a palavra mestre no Novo Testamento. Quando você pesquisa a palavra evangelista, ela aparece 3 vezes. Evangelista, 3 vezes. Quando você pesquisa a palavra profeta,
ela aparece 120 vezes. É a palavra que mais aparece, é a palavra profeta. E a palavra apóstolo, ela aparece 70 vezes. A nossa Bíblia em português não é fiel relacionada à palavra apóstolo. Não é fiel. A palavra apóstolo é uma palavra em grego. Quando você fala essa expressão, essa palavra apóstolo, você está falando uma palavra em grego. É igual se eu pedisse para você falar, vamos pensar assim, mesa. Como é que fala mesa em inglês? Como é que é, Regina? Table. Table é mesa, né? Lembrou? Agora você lembrou, viu? Você sabia, só tinha esquecido. Quando você olha para isso aqui, ó, mesa, aí você vai falar em inglês. Fala para mim mesa em inglês. Você fala table. Entendeu? Aí agora Jesus olha para os 12. Fala para mim esses 12 aqui em grego. Apóstolo. Porque é uma palavra que se tornou aportuguesada, né? Mas é uma palavra em grego. É igual a palavra apocalipse. Sei lá, lê apocalipse. Apocalipse é uma palavra em grego que, assim, de certa forma significa revelação, mas tem muito mais, o significado dela é mais profundo do que apenas essa expressão, revelação. Porque revelar é trazer, né, para fora, tirar do oculto, né, daquilo que está escondido, vir à tona. Então isso é revelar, é manifestar-se, né? Então essa palavra apóstolo é uma palavra em grego, assim como outras palavras, né, que nós entendemos. E aí você vê, a Bíblia faz mais referência a apóstolos e profetas do que pastor, evangelista e mestre. Então você vê nas próprias referências a importância desses ministérios. Então aqui, ó, há 25 pessoas chamadas de apóstolos no Novo Testamento. 25 pessoas. Você não vai encontrar isso na sua Bíblia em português. Então você tem que pegar a Bíblia, né? Hoje tem até Bíblia em grego online, que você pega ali, então você busca lá as referências, você vai encontrar. Inclusive, tem uma pessoa que provavelmente seja uma mulher, Júnias, que é chamada de apóstolo. Então, assim, o que a religiosidade fez? Ela substituiu as palavras em grego. Quando chama Paulo, aí eles mantiveram a palavra apóstolo. Mas quando vai fazer referência, tipo a Andrônico, a Júnias, a Timóteo, que a Bíblia faz referência a essas pessoas como apóstolos, o que eles fizeram? Retiraram a expressão apóstolo. Porque a religiosidade quis apagar o nome apóstolo. Porque o objetivo era retirar isso da igreja, entende? Mas quando você lê algumas referências como Romanos 16:7, e outras referências, você vê que o Novo Testamento faz pelo menos 25 referências a pessoas que são apóstolos. No Novo Testamento, havia mais pessoas conhecidas como profetas e apóstolos do que qualquer outro ministério. Há mais pessoas no Novo Testamento conhecidas como profetas e apóstolos do que conhecidos como pastor, evangelista e mestre. Você vê que a expressão mestre, de 68 vezes que aparece, 55 é só referente a Jesus. Se tirar Jesus, sobra 13 referências para o restante das pessoas. Então, alguns outros que aparecem como mestres, né? Referências de mestres. Então, olha para você ver a importância. Os ministérios foram constituídos por Jesus para equiparem os santos. Então, com que eles equipam os santos? Com graça. A graça não é só um favor imerecido, ela é o poder operacional de Deus. A graça te dá a capacidade para fazer o que você tem que fazer. Aí Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja elas a medida da fé, segundo a medida da fé. Cada dom há uma graça liberada, cada ministério há uma graça liberada.
que é a operação do poder de Deus para que você possa exercer aquele ministério, para que você possa exercer aquela função. A graça é dada de acordo com a medida do dom de Cristo. É isso que Paulo fala. Ou seja, cada dom ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, manifesta um tipo de graça, ou seja, exerce um aperfeiçoamento específico no corpo de Cristo. Então, se cada ministério exerce um aperfeiçoamento específico, quando você tira um, ou dois, ou três, então o corpo fica deficiente, né? Entretanto, quando falta um ministério, falta parte da graça, e assim o crescimento, melhor dizendo, fica comprometido. Quando falta o ministério, falta parte da graça e o crescimento fica comprometido. Nós entendemos que o Senhor, Ele tem dado os ministérios para aperfeiçoar a igreja. E entendemos um pouquinho aqui, e a gente tem muitas referências, né, na Bíblia. Eu não tenho todas as referências aqui, eu acredito que, eu não sei se eu teria o tempo para poder mostrar as referências, mas igual a Bíblia chama Silas de apóstolo, Barnabé de apóstolo, e outros homens como Timóteo de apóstolo. E, então, assim, existem muitas referências na Bíblia. Esses dois grandes ministérios são ministérios que foram tentados ser apagados, que é o ministério profético e apostólico, porque esses ministérios são poderosos. Continuando aqui as nossas perguntas, para a gente poder partir para finalizarmos. Qual o objetivo de cada um dos 5 ministérios? Então, vou ler essa parte aqui que eu acho que é interessante a gente ler. Acredita-se que o objetivo do pastor seja apenas de cuidar de pessoas, mas o objetivo principal é equipar o corpo para cuidar uns dos outros. Assim também ocorre com todos os outros ministérios. O objetivo principal do evangelista não é apenas ganhar almas, mas é equipar o corpo para ganhar almas. Quando você pensa nesses 5 ministérios, né, e agora vamos pensar assim, um evangelista, que eu acho que é muito fácil. Você pensa assim, qual é a função de um evangelista? Aí você fala, evangelista ganha almas. Você não está errado em responder isso. Está certo, porque o evangelista ganha almas. Nós temos os grandes evangelistas que tivemos, Billy Graham, século passado, até esse século também, Reinhard Bonke e outros grandes evangelistas, né, que ganharam milhões. Reinhard Bonke mesmo, que eu acho que estima-se que ele ganhou 80 milhões de almas para Cristo. Então, ganhar almas é um objetivo do evangelista, sim, mas nós entendemos a partir da palavra que o evangelista também, e isso aqui é a função principal, ele precisa equipar o corpo para ganhar almas. Então, na prática, se nós temos evangelistas, nós precisamos que os evangelistas ganhem almas, porque eles vão lá fora para ganhar almas, mas aqui dentro, eles precisam equipar o corpo para que o corpo venha ganhar almas. Entende? Então, se nós temos pastores, ele cuida de pessoas, mas ele também precisa equipar o corpo para que o corpo venha cuidar de pessoas. Porque, imagina que nós temos, como aqui na igreja a gente tem alguns pastores e pastoras, e aí os pastores e pastoras ficam só exercendo a função de cuidar, só cuidar. Aí hoje, você consegue alcançar a quantidade de pessoas, porque tem pouco, então você consegue cuidar. Mas daqui a pouco vai ter 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 10.000, e aí? Não basta só cuidar, você também tem que ensinar a cuidar. Entende? Então, é um processo, por isso que é fundamental a gente entender a função de cada um. Então, quando nós entendemos isso, a gente consegue avançar no nosso conhecimento e no crescimento do corpo de Cristo. Então, de acordo com a fé que você carrega, você determina quanta graça receberá dos 5 ministérios. De acordo com a fé que você tem, cada um de nós temos, é a nossa fé que vai determinar
o quanto da graça daquele ministério vai vir sobre nós. Exemplo, se a sua fé é pequena, quando você chega diante de um profeta, né, ao chegar a um profeta, receberá do profeta baseado em sua pequena fé. A Bíblia diz o seguinte, né, em Mateus 10:41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. Olha só, isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Agora vamos aplicar isso aqui a todos os ministérios. Quem recebe um apóstolo na qualidade de apóstolo, receberá a recompensa do apóstolo. Quem recebe um pastor na qualidade de pastor, receberá a recompensa do pastor. Quem recebe um mestre na qualidade de mestre, receberá a recompensa do mestre. Quem recebe um evangelista na qualidade de evangelista, receberá a recompensa do evangelista. Significa o quê? Quando os ministérios estão em atuação, e nós estamos aqui recebendo, eu tenho que reconhecer ele. Eu tenho que olhar para eles e reconhecer. Então, se tem um ministério em atuação aqui, e não apenas um ou vários, né, eu olho para a pessoa que tem aquele ministério, que é profeta, eu falo, opa, esse profeta tem algo para me dar. Então, a fé que eu coloco nisso, isso vai gerar em mim a recompensa, baseado naquilo que eu creio. Agora, se eu olhar para ele e falar assim, esse aí não tem nada para me dar, não. Então, realmente, você não vai receber nada. Entende? Quando você olha para uma pessoa que sobe no altar para ministrar, e você fala, essa pessoa não tem nada para me dar, então realmente você não vai receber nada, porque você não tem fé para receber aquilo que a pessoa tem. E aquela pessoa pode ter algo para liberar sobre você, mas você não vai conseguir alcançar, entende? Então aí também está o reconhecimento de honra daqueles que carregam os ministérios, daqueles que têm a identidade ministerial, entende? Então quando você olha para uma pessoa que é um apóstolo, que é um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, a sua fé, baseado naquilo que você crê, que aquela pessoa pode te dar algo, tem algo de Deus na vida dela que pode liberar sobre você. É a sua fé que vai ativar isso, que vai trazer essa liberação para a tua vida. Então é por isso que Jesus diz que se você recebe um profeta como profeta, na qualidade de profeta, reconhecendo ele como profeta, então você vai ter uma recompensa de profeta. Isso vale para todos os outros ministérios. Porque a igreja não move no mundo com graça profética ou graça apostólica? Essa é uma outra pergunta. Porque a igreja não move no mundo com graça profética ou graça apostólica? Porque a igreja eliminou o ministério profético e apostólico. Sem estes ministérios, a igreja não pode mover no mundo levando graça. Você não pode dar o que você não tem. Então, uma igreja que não crê na atualidade do ministério profético, ela não vai receber nada do ministério profético. Uma igreja que não crê na atualidade do ministério apostólico, ela não vai receber nada do ministério apostólico. E automaticamente ela vai ter nada para dar daqueles ministérios. Entende? Então está relacionado a você crer e a você acreditar na atualidade daqueles ministérios. Ou seja, por não ter o ministério profético e apostólico em ação, equipando o corpo, que é a igreja ficou sem as ferramentas proféticas e apostólicas para agir no mundo. Então você vê isso durante um tempo na vida da igreja, quando você olha para o tempo que a igreja ficou sem compreender a palavra de Deus, cega, diminuindo aquilo que estava na palavra escrito, distorcendo aquilo que estava na palavra, sem compreender a palavra do Senhor. Então, quando você não entende, você não crê naquilo, você não pode desfrutar daquilo. O próprio Deus, ele precisa ser alcançado pela fé. Então, é necessário que você creia que Deus existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E que ele é recompensador. Quer dizer, se você não crê que ele existe e que ele tem recompensa para te liberar, você não consegue receber nada. E aí, se você, eu creio que Deus existe, mas ele não tem recompensa não, então é isso aí, ele só existe, você não vai ter recompensa, porque você precisa crer também que ele tem recompensa para você, porque tudo que a gente recebe baseado naquilo que nós cremos, e a igreja só pode dar algo, liberar algo, quando ela tem. Para ter, ela precisa crer, para ter, ela precisa crer. E crendo, ela vai receber. Então, recebendo, ela vai ter algo para dar e vai ter algo para liberar. Qual a diferença
em ser profeta e ser profético, ser apóstolo e ser apostólico. Qual é a diferença? Você já pensou nessa expressão? Ser profético. A gente fala muito, né? Profético, culto profético, domingo profético, né? Adoração profética, intercessão profética. A gente fala muito nisso, né? Existe uma diferença, é lógico. Ser profeta e ser profético. Da mesma forma também, ser apóstolo e ser apostólico. Te dar o exemplo aqui. Pense em uma casa com um poço. E nesta casa mora João. Imagina que a sua casa esteja ao lado da casa de João. Mas a sua casa não tem poço. O que fazer para beber água? Tomar banho e fazer as demais necessidades de casa. Se próximo a você, a casa de João, é a única fonte de água, sem outras possibilidades, então João liberará água para você ligar em sua casa. Se eu for à sua casa e beber água, estarei bebendo da água na sua propriedade, mas a água provém de outro poço, que está na casa de João. Por estar debaixo, porque a sua casa não tem poço. Assim são os ministérios. Eu posso me mover apostolicamente, por estar debaixo da cobertura de um apóstolo, mas ainda assim não ser apóstolo. Eu posso mover profeticamente, por estar debaixo da cobertura de um profeta, mas ainda assim não ser profeta. Eu posso me mover pastoralmente, por estar debaixo da cobertura de um pastor, mas ainda assim não ser pastor. O Cris Valoton, né, em uma das palavras dele, ele fala bem assim: as pessoas, elas às vezes me chamam de apóstolos. Ele não é apóstolo, ele é profeta. E ele fala assim: as pessoas me chamam de apóstolo. Ela fala: você é um apóstolo, você parece um apóstolo. Aí ele fala bem assim: sabe por que eu pareço um apóstolo? Sabe por que você pensa que eu sou apóstolo? Porque eu estou debaixo da cobertura de um apóstolo, que é o Bill Johnson. Então, eu estou bebendo água da fonte que Deus deu a ele. Então, quando eu libero a água para você, ela flui de mim, mas ela flui através de mim, mas ela vem daquela fonte. Então, ele reconhece, ele fala: ele é o apóstolo. Então, como eu estou debaixo da cobertura dele e me movendo debaixo da cobertura dele, então parece que eu sou apóstolo, mas eu não sou. É porque eu estou debaixo da cobertura dele. Então você vê, isso eu achei assim, excepcional ele falar isso, né? Então, nós podemos nos mover profeticamente, nós podemos nos mover apostolicamente, quando nós submetemos a nossa vida, né, a esses ministérios, a pessoas que têm esses ministérios. Então, por quê? Eu posso até não ter a fonte na minha casa, mas então eu estou debaixo da cobertura de um apóstolo ou de um profeta, ou seja, de qual for o ministério, mas aí então eu usufruo dessa fonte. Então essa fonte passa por mim. E você pode até chegar na minha casa e beber dessa água, mas a água não vem da fonte que é da minha casa, vem da outra fonte, entende? Então você vê um rio que flui, porque Deus estabeleceu assim, entende? Então você tem os 12 discípulos que estão se movendo apostolicamente, mas eles estão debaixo da cobertura de Jesus Cristo, que foi um apóstolo por excelência. Eles estão se movendo profeticamente, porque também eles estavam debaixo da cobertura de Jesus Cristo, que foi um profeta por excelência. Jesus Cristo, ele carrega os 5 ministérios, né? A Bíblia chama ele de apóstolo, chama de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista. Então, os discípulos se moveram assim. Por quê? Porque eles estavam debaixo dessa cobertura espiritual. Então, quando nós nos submetemos a essas coberturas, então a gente tem a possibilidade de se mover
Da mesma forma, porque existe uma graça liberada, existe uma unção liberada para nós, quando nós nos submetemos a isso. A graça dos ministérios não é para o que tem o ministério, mas para os que receberão a ministração dos ministérios. Então, Deus liberou a graça, que é o poder operacional, que é o favor de Deus sobre o ministério apostólico, sobre uma pessoa que é apóstolo, sobre uma pessoa que é profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele mesmo não usufrui daquela graça, mas aquela graça passa por ele. Ele é uma ponte, ele é um canal. Aquela graça passa através dele para atingir o outro, entende? Então, quando Deus usa o profeta, Ele não usa para si mesmo, mas é para abençoar o outro. Quando Deus usa o pastor, usa para abençoar o outro. Quando Deus usa o apóstolo, o mestre, para trazer o ensino, usa para fluir através dele e abençoar o outro. Então, a própria pessoa que tem um ministério não usufrui dela. Por isso que é necessário a gente estar submetido a outras pessoas que têm ministérios, principalmente a gente que está na liderança, para a gente não achar que a gente não precisa de ninguém e pode caminhar sozinho. A gente sempre precisará de pessoas. Então, existe uma graça que Deus libera para os ministérios. Paulo tinha a graça do ministério apostólico, mas essa graça não era para ele, mas para o corpo de Cristo. Aí o último versículo que eu quero ler desse tema de hoje, que é Efésios capítulo 3, que está aí na apostila, versículo 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo fala, tem consciência daquilo que Deus liberou no ministério dele, era para abençoar os outros. Então, quando Deus te levanta no ministério, Deus te dá um dom, é para você usar para o benefício do outro. Então, assim, se eu pensar rápido, talvez o único dom que você use para benefício seu mesmo é o dom de línguas, onde você ora em línguas para edificar o seu espírito, E ainda assim o apóstolo Paulo fala, se você estiver na igreja, ore para ter interpretação, para que o outro também seja edificado, porque ele está completamente convencido de que o corpo precisa ser edificado, a igreja precisa ser edificada, Então, cada dom que Deus libera, seja de liderança, seja de misericórdia, seja de hospitalidade, seja de socorro, seja de contribuição, seja dom da palavra de sabedoria, os dons de revelação, discernimento, de fé, de operação de milagres, seja de profecia, seja de ensino, cada dom é para nós abençoarmos o corpo, é para nós abençoarmos o outro, para que através de nós, a graça de Deus passe por nós e alcance os demais, para que todos venham crescer, todos sejam treinados, capacitados e venham também exercer o ministério a qual Deus chamou. Então Paulo, ele tem essa consciência de que ele foi chamado, para que a graça passe por ele, esse favor, essa operação de Cristo passe por ele, e atinge o corpo, atinge a igreja, para que haja crescimento entre todos. Então, você vê a importância de nós compreendermos os dons que nós temos. Eles nunca são usados para nós mesmos, mas para abençoar o corpo e para o crescimento do corpo. Deus tem liberado sobre nós dons espirituais, Deus tem liberado sobre nós os ministérios, E cada um das operações do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas é para que nós venhamos ser abençoados e abençoar o próximo, para o crescimento do corpo de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar orando para nós terminarmos.
Eu tinha que falar muita coisa, irmãos. A lição tem muita coisa aqui ainda para frente, né? E tem coisas fundamentais sobre o ministério apostólico, o ministério profético. Tem uma lição aqui só compreendendo os ministérios, né? Então, eu não sei como é que a gente vai fazer. Talvez eu faça essas aulas seguidas para frente, só online. Mas eu acredito que a gente tem que aprender, né? Elas, estudar para poder se aperfeiçoar. Vamos agradecer ao Senhor e orar. Nosso tempo também já está dando. Não quero estender muito. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por esse momento a qual o Senhor tem nos dado, esse tempo, Senhor, na Tua presença, para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, que a cada dia haja, Deus, entendimento, haja compreensão, que os Teus filhos, ó Pai, sejam despertados, ó Pai, para o chamado, ó Deus, que o Senhor venha chamá-los, ó Deus, comissioná-los no privado, falar com eles, ó Pai, aparecendo, ó Deus, manifesta-se a eles, ó Deus, através de sonhos, visões, revelações, ó Deus, que eles recebam, aqueles, ó Pai, que ainda talvez estejam confusos, ó Pai, que toda confusão da mente seja arrancada, ó Deus, talvez aquelas pessoas que estão dispersas, ó Pai, distraídas, sejam arrancadas, ó Pai, toda dispersão, toda distração, ó Deus, e que o Senhor venha preparar o caminho, focar eles, ó Pai, ó Deus, num objetivo, ó Deus, para que eles possam alcançar, ó Deus, uma finalidade, um propósito a qual o Senhor tem estabelecido, ó Deus, em nome de Jesus, que através da Tua palavra, do Teu Espírito, ó Pai, que haja entendimento, que haja esclarecimento, Pai, ó Deus, que as cadeias mentais quebrem-se, ó Deus, que os Teus filhos venham entender a Tua palavra, Senhor, Seu Espírito em seus corações, ó Pai, que a palavra entre neles, ó Deus, faça morada neles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que haja crescimento, que eles possam ser despertados, ó Pai, os dons que eles carregam, ó Pai, venham os seus ser despertados, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo orou para Timóteo, escreveu e disse, desperta o dom que há em ti, ó Deus, que os dons sobre os Teus filhos, ó Pai, sejam despertados, ó Pai, porque eu creio que a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele subiu ao alto e Ele liberou dons, ó Pai, sobre o corpo, ó Deus, que esses dons, ó Deus, sobre o corpo, sobre os membros, ó Pai, sejam despertados, ó Deus, venham à tona, Pai, saiam do escondido e se manifestem, ó Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos usem, ó Pai, a habilidade a qual o Senhor deu para eles, para que eles possam exercer, ó Pai, a função, ó Deus, a qual o Senhor já estabeleceu, a identidade, Deus, deles, a qual o Senhor já determinou para eles, em nome de Jesus, ó Deus, que haja um entendimento de identidade, ó Pai, que eles possam cumprir o chamado com excelência, Pai, em nome de Jesus. Desde já, nós agradecemos ao Senhor por tudo que tem liberado, pela graça que tem se manifestado sobre nós, ó Pai, continue a nos abençoar, em nome de Jesus, assim, ó Pai, nós oramos e agradecemos, amém.